Quero apresentar aos irmãos Pastor André Eduardo Munhoz. Pastor André é amigo pessoal. Ele está aqui porque ele é meu amigo, tá? Ele está aqui porque trabalhou comigo em Maringá durante um bom tempo, né? Muito tempo em Maringá, juntos ali na Igreja Batista Mandacaru. E hoje ele continua membro lá dessa igreja, hoje trabalhando em parceria com outro pastor que veio, mas os nossos laços de amizade, eles só se fortaleceram. A gente está longe, mas a gente continua perto. O André é tão chegado meu que eu nem mandei uma carta de convite para ele ser o orador aqui, eu só telefonei. Né? Então, quero até pedir desculpas para ele, porque geralmente a gente formaliza isso, né? Manda uma carta para o pastor, aquela coisa toda. E o meu negócio com ele, ô querido, e daí? Você pode vir aqui? Posso. Então tá bom. Dia tal, hora tal, tá bom? Beleza. E aí ele ainda acaba trazendo meu sogro e minha sogra para a alegria da minha mulher. Isso para você ver como ele gosta dela, né? Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero orar por você, para Deus colocar tudo que você precisa no seu coração agora, e que Ele use você com muita autoridade, né, em nome de Jesus, para trazer a palavra para esse pedaço da nossa igreja aqui que veio para ser abençoado. Vamos orar, igreja? Senhor, nós estamos aqui com o pastor André, e eu sei que o Senhor já o usou de forma com que já colocou no coração dele aquilo que deveria ser trazido aqui para o teu povo, nesse lugar, nesse momento. E agora eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, com muita humildade, Senhor, que o Senhor dê ao André aquilo que ele precisa agora, que em nome de Jesus ele se sinta muito bem aqui no nosso meio, que ele se sinta acolhido, envolvido por calor humano, que só pode vir da tua igreja, e que ele seja, Senhor, canal de bênção para a nossa vida aqui. Eu te agradeço muito, porque ele e a Cleide estão conosco aqui, Senhor, nos alegrando, trazendo um final, fazendo com que nós tenhamos um final de semana diferente e abençoado. Nós te agradecemos porque o Senhor os trouxe aqui em paz, em tranquilidade, e nós cremos no nosso coração que o Senhor irá levá-los para Maringá de retorno também em paz e em tranquilidade. E agora eu só peço em nome de Jesus que pela tua graça ele faça aquilo que é vontade do coração do Senhor, né? Quando o Senhor colocou essa possibilidade dele estar junto conosco aqui, abençoando a tua casa, trazendo essa palavra ao nosso coração. Que a graça do Senhor esteja com ele, e que o Senhor dê a ele tudo aquilo que ele precisa nesse momento para ser canal abençoador em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fica à vontade. Sua aguinha é essa daqui, tá? Deus abençoe. Graça e paz. É uma alegria poder estar aqui junto com os irmãos mais uma vez. Quando o pastor falou comigo, eu fiquei pensando numa das crises que a igreja tem, que é a falta de leitura da palavra de Deus. E em 2016, fiz uma campanha lá na igreja para que nós lêssemos a Bíblia inteira no ano de 2016. Nós começamos com aproximadamente 75 pessoas, e 7 terminaram a leitura da Bíblia. Nesse ano de 2017, só 27 deram o nome. E provavelmente 3 ou 4 vão terminar a leitura. Então é uma crise de não conhecer a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. O assunto, portanto, é a palavra de Deus. O objetivo, uma é a palavra de Deus, outra é a palavra do homem.
O texto é esse, Hebreus 4, 12 a 13. O tema, faço uma paráfrase de uma propaganda da Caixa Econômica Federal. Vem para a palavra você também. Vem para a palavra você também. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E a pergunta que eu ouvi há muitos anos atrás, lá na Igreja Batista de São Paulo, na Casa Verde, quando um pastor americano foi lá, e ele pregou em João capítulo 1, verso 1 a 3. E a pergunta que ele fez, iniciando o sermão, era assim: quem é Deus? Com quem ele se parece? E onde posso encontrá-lo? 3 perguntas que marcaram aquele sermão daquele dia, de tantos anos atrás. Então nós precisamos saber quem é Deus. Se você perguntar para a grande maioria das pessoas, provavelmente elas não saibam responder. E a palavra diz que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Onde eu posso encontrá-lo? Com quem ele se parece? Com Jesus Cristo, homem. E onde eu posso encontrá-lo? Na sua palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. Então, nós precisamos saber que a palavra de Deus, ela é real, ela é absoluta. Ela é absoluta. Ela contém a vontade de Deus para o homem, que só pode discernir isso de forma espiritual. Senão, será um conjunto de regras. Nós discernimos espiritualmente e vamos a Deus, porque acolhemos o Senhor no nosso coração e queremos viver uma vida cuja conduta seja de acordo com aquilo que Deus quer para nós, que está contida na sua própria palavra. Ela leva o homem a restaurar o seu relacionamento com Deus. Não há nenhuma condição de um homem se tornar um homem espiritual se ele não se relacionar com Deus e restaurar a sua vida com Deus. Ele precisa conhecer a palavra, ter uma intimidade com Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador e eu quero aprender das coisas que o Senhor quer me ensinar. Eu quero restaurar o meu relacionamento com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento bom com o Senhor. Isso só é possível quando eu conheço a palavra e conheço quem é Deus. Quem é Deus? Jesus é Deus. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas não sabem que houve um relacionamento rompido no Jardim do Éden, e que nós estamos separados de Deus por causa do pecado que cometemos ali no Jardim do Éden, em Adão. As pessoas não sabem. Elas só vão saber se nós, na verdade, dissermos a ela aquilo que Deus revelou a nós através da sua palavra, e que nós buscamos, aprendemos e podemos então compartilhar com os outros.
Deus é o Deus da palavra e de palavra. Porque Ele diz aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Ele cumpre as promessas que estão na sua palavra. Já não aconteceu alguma coisa na sua vida em que Deus fez algo que você pode dizer assim: isso foi Deus quem fez na minha vida? Hoje eu estava conversando com o Manuel, ele contou a experiência maravilhosa do que Deus fez na vida dele. Deus da palavra e Deus de palavra. Um Deus que foi ofendido, que por amor de nós se fez ofensa por nós, tendo a capacidade de se tornar como um de nós, vir a este mundo e ir à cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a possibilidade de restaurarmos esse relacionamento. E ainda mais, Ele é ofendido, Ele vai à cruz do Calvário e Ele mesmo aceita a oferta que Ele mesmo faz pelo pecado, porque nenhum de nós teria condição de pagar o preço de enfrentar a cruz, para que nós mesmos individualmente pudéssemos ser salvos. Mas Deus fez isso. Ele é o Deus da palavra, é um Deus de palavra. Ele cumpre o que Ele fez, que Ele disse. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e verifica as promessas que estão ali com relação à vinda de Jesus, todas elas cumpridas. Quando nós olhamos lá para Belém, cujo nome em hebraico quer dizer casa de pão, ali nasce Jesus, o Salvador do mundo, numa manjedoura, Ele que é o pão que desceu do céu. Então nós podemos pensar, olhar para esse Deus que é um Deus de grande amor por nós, e as pessoas precisam saber disso. Ele também é um Deus que promete e concede salvação ao que crê. Ele promete fazer você filho de Deus. Quando Ele promete salvação, nós podemos olhar para a palavra de Deus e encontrar muitos versículos que dizem respeito a isso. Eu gosto de um deles, que está em Atos 4:12, que diz: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está muito claro. Ninguém pode nos salvar, ninguém pode nos conceder vida eterna, a não ser Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Ele promete também nos fazer filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos receberam, quem os receberam? E receberam a quem? Receberam a Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. As pessoas não creem em Jesus, as pessoas estão perdidas. Elas precisam crer que Jesus é o Salvador do mundo. Não há outra alternativa para nenhuma pessoa. Ele promete estar conosco todos os dias. Que coisa maravilhosa quando você levanta e você se assenta na beira da cama e fala: Senhor, obrigado, porque eu estou vivo. É as tuas misericórdias que se renovaram na minha vida nesta manhã, porque o Senhor disse que ia estar comigo, e hoje eu tenho certeza que eu vou caminhar e o Senhor vai caminhar comigo. E o que eu fizer, eu quero que honre e glorifique o teu nome. É nossa oração todos os dias. Senhor, a gente é falho, é pecador, mas o Senhor pode mudar todas as coisas na nossa vida. Ele disse que quer nos abençoar também.
Efésios 1:3 é um versículo que eu gosto muito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você é abençoado em Cristo. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ele quer conceder a nós uma vida abundante. Ele diz, é o próprio Jesus quem diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou Ele quer nos fazer herdeiros de Deus e co-herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo. Lá em Romanos 8:17, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você já parou para pensar nisso? Quando você chegar lá no céu, Jesus vai chegar e vai te dar um abraço e vai dizer, vinde bendito de meu Pai, e ainda vai dizer assim, meu querido irmão, eu estava te esperando faz tempo, você demorou para vir, porque você falou assim, não estou com pressa não, Senhor, não estou com pressa não, mas você chegou, que alegria em recebê-lo aqui, que alegria em recebê-lo aqui. Ele nos retira desse estado de rebelião, restaura o relacionamento do homem com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Para vivermos esse relacionamento com Ele e com o próximo, Deus tem uma missão para você. A missão é partilhar a palavra de Deus às pessoas que estão perdidas. Pastor Silvio, quando estava lá na igreja em Maringá, eu me lembro que no anuário tinha uma mão desenhada na primeira ou segunda página. Liste o nome de 5 pessoas que você gostaria que fossem salvas. Quantas pessoas da sua família não são crentes em Cristo Jesus? Quantos amigos queridos não são crentes? Ainda não entregaram a vida a Jesus? É a nossa missão. Deus nos amou, Deus nos perdoou e Deus nos deu uma missão para partilharmos da palavra dele com as pessoas que estão perdidas. A palavra do homem, meus irmãos, pecador, ela não é absoluta, ela é relativa. Por que é relativa? Porque o homem pode não cumprir a sua palavra, ele pode afirmar o que não afirmou, ou não afirmar o que afirmou, ele pode dar motivos escusos simplesmente para não cumprir aquilo que ele disse. Aliás, para cumprir a palavra hoje não tem mais, tem que escrever, assinar, ir no cartório e ainda tem que olhar detalhadamente com um advogado para ver se não tem nenhuma brecha naquilo que você está escrevendo, para ver se a pessoa vai ou não cumprir a parte dela naquele acordo que você está fazendo. O homem, mesmo depois de convertido, ainda é um pecador. Nós temos consciência disso. Jeremias 17:5, verso 5 diz assim, diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem é assim. Maldito é o homem que confia no homem. Você já não foi, em determinado momento, enganado, ou enganado, vamos dizer assim, colocado assim, de uma outra forma, por um outro irmão que é crente em Cristo Jesus, fez alguma coisa que disse que iria fazer e não cumpriu? Mesmo na igreja, as pessoas assumem responsabilidades e muitas vezes não cumprem.
Os cargos ficam, não, mas fulano é responsável. Aí o pastor vai conversar, a pessoa diz assim, não, mas é que eu estou com um monte de problema. Puxa, mas você tinha um monte de problema porque você não veio falar para mim. Mas ele não assumiu um compromisso, a pessoa não assumiu um compromisso com o pastor, ele assumiu um compromisso com Deus. Porque as pessoas foram consagradas aqui num dia para fazer aquilo que elas disseram para Deus que iriam fazer. Então maldito é o homem que confia no homem. A palavra diz isso. Mas nós precisamos confiar uns nos outros. E aí a forma que vai nos dar força para isso é o conhecimento da palavra. Falai a verdade uns com os outros, em amor. Então eu quero pensar aqui em algumas proposições. A primeira é que a palavra de Deus é viva. Quem é esse Deus? Deus da palavra. Nós já citamos aqui que em João capítulo 1, verso 1 a 3, ele diz, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E eu fico abismado quando eu leio Gênesis e Deus diz assim, haja luz, e houve luz. Fico pensando no poder da palavra de Deus, como ela afeta o nosso coração. Agindo eu, quem impedirá? Poder da palavra do Senhor. O verbo no grego é logos, e a Bíblia Shed tem um comentário que diz assim, logos para João é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens, pela sua encarnação e sacrifício na cruz. Sendo Deus, o logos é a expressão perfeita de Deus, e a expressão perfeita de Deus é Jesus. Com quem ele se parece? Se parece com Jesus Cristo homem. Ele aponta para uma metáfora, um texto, porque a palavra de Deus é viva. Ela aponta para uma metáfora que indica a ação da palavra de Deus, sua atividade e o que ela produz nas pessoas. Sabe por que você está aqui? Porque Deus agiu em você através da sua palavra. Indica a ação da palavra, sua atividade e o que ela produz nas pessoas. E o que ela produz em nós? Produz vida. A palavra é viva. Ela produz vida, porque nós estávamos condenados à morte. Morte física, pela qual vamos passar se Jesus não voltar, e morte espiritual, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E o sentido, de forma geral, é a revelação de Deus, da glória de Deus, através da nossa vida. E essa glória, na verdade, ela pode ser revelada de várias formas. Deus se revela através da natureza. Salmo 19, verso 1 diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A glória é revelada pelos atributos de Deus, pelo poder de Deus, que diz que esse Deus é Jesus Cristo. Romanos 1,20 diz que porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Esse verso termina assim: por isso os homens são indesculpáveis. Por isso os homens são indesculpáveis. Ah, mas eu nunca ouvi falar de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Ah, mas eu não ouvi
falar de Deus, mas o eterno poder de Deus é manifestado através da natureza. O Russell Shedd diz que o testemunho é universal. Esses missionários, que são os corpos celestes, levam a mensagem de Deus a cada país. Os corpos celestes. Você já parou para olhar o céu? Minha filha está lá, esteve lá no deserto do Atacama. Não dá para não crer que existe um Deus. As coisas são maravilhosas demais. E nós precisamos perceber isso, olhar para os céus, como o salmista, contemplar e dizer: ó Senhor, os céus proclamam a tua glória. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, viver na verdade é um grande desafio, e viver sem Cristo é um desafio ainda muito maior. Viver sem Cristo, objetivos, interesses, projetos e tudo mais, é para si próprio. Os projetos podem acabar repentinamente, sem esperança. As pessoas vivem sem esperança, enganando e sendo enganadas, e caminhando para a morte, para a perdição eterna. O desafio do cristão é viver para a glória de Cristo. Por que eu vou fazer isso? Por que eu estou estudando a advocacia? Para a glória de Deus. Por que é que eu estou trabalhando aqui nessa ferramentaria? Para a glória de Deus, que deve ser vista através da minha vida, através daquilo que eu sou, através daquilo que eu faço. Deus quer que nós digamos às pessoas, através de gesto, expressão e palavras, quem Ele é. Mas nem precisaria fazer isso. Mas Ele quer usar pecadores como nós para que façamos isso. Por isso nós fomos criados, meus irmãos, para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Efésios 1:6 e 1:12, verso 6 e verso 12 diz isso. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então tudo o que você faz deve louvar e glorificar o nome do Senhor. Por que eu estou aqui na igreja? Eu vim aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. O que eu estou fazendo aqui nesse trabalho? Estou fazendo um trabalho para sustentar a minha vida, mas isso deve honrar e glorificar o nome do Senhor. Quero contar aqui uma experiência de um irmão lá da Igreja Batista de Casa Verde. O nome dele é Toninho. Toninho, filho de pais crentes. Ele se casou e com o correr do tempo ele se tornou um alcoólatra. Mas ele conhecia Jesus. Conhecia Jesus. E aquilo, ele chegava em casa e encontrava naquela humilde casa em que ele estava, porque ele não conseguia produzir as coisas direito, morava num quarto e cozinha. E um dia ele chegou extremamente alcoolizado na casa dele. E ele já não tinha mais condições de continuar do jeito que ele estava. E ele se ajoelhou no chão e falou: Senhor, se o Senhor existe, eu não quero mais ser um alcoólatra. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, mas quando ele levantou, ele já não estava mais embriagado. Não estava mais embriagado. E ele se tornou um novo homem. Ele conhecia a palavra. Ele contou isso para mim. Nós precisamos verificar a nossa vida, precisa glorificar a Deus. Aquele irmão sabia que ele não estava glorificando a Deus da forma com que ele estava vivendo. Precisava ter uma transformação de vida. E isso aconteceu com ele.
Segundo ponto é que a palavra de Deus é eficaz. Pode produzir nas pessoas ações, e produz nas pessoas ações e reações que podem ser temporárias ou podem ser permanentes. Por ação do Espírito Santo produz fé. A primeira coisa que acontece é a fé. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você ouviu a palavra de Cristo em algum momento. Alguém pregou a palavra para você. Seja na igreja, seja no trabalho, onde você estava, e você ouviu a palavra. Ela produz um efeito. Ela produz ação e reação. E eu gosto muito daquele cântico que é o Senhor quem trabalha por nós. Todo o trabalho pertence ao Senhor. A nossa função é só falar. Quem vai agir, a ação e a reação da pessoa que recebe a palavra, pertence a Deus. O cântico diz como é que é meu? É meu todo o trabalho. A sua função é confiar em mim. Então o que eu tenho que fazer é simplesmente falar. E eu gosto aqui, o pastor Silvio que usa essa expressão aqui também. Você não está aqui por um acaso. Você não veio aqui por um acaso. Se você veio aqui hoje à noite convidado por alguém, se você veio aqui hoje à noite convidado por alguém, Deus tem um propósito para a sua vida. Todos os domingos ele falava isso lá à noite. Deus tem um propósito na vida da gente. Eu não sei se alguém aqui não é crente, não aceitou a Cristo ainda, mas Deus tem um propósito não só para aquele que não é crente, mas para nós que somos crentes. O Espírito Santo fala ao nosso coração, Ele aguarda que a gente responda. Eu quero ter fé em Jesus Cristo, o Verbo, o Logos de Deus, o Deus encarnado. O Espírito Santo age e você pode rejeitar a palavra de Deus. Foi assim com Jesus contando a parábola do semeador. Ele disse que a semente caiu à beira do caminho, caiu em solo rochoso, entre os espinhos, e a palavra não prosperou. Mas teve a palavra que caiu em terra boa, e essa produziu fruto. Aqui estamos num grupo de pessoas em que a palavra produziu fruto, e que precisa agora lançar a semente em outros lugares, para que outras pessoas venham, na verdade, a servir a Cristo. A palavra de Deus é eficaz porque leva as pessoas a pensar e a raciocinar. Eu gosto muito desse versículo de Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? As pessoas começam a pensar. É como se estivesse com o martelo batendo, fogo queimando, e você não tem como fugir da atenção daquilo que está acontecendo. As pessoas param para pensar, param para raciocinar. Ela atinge a mente do homem, tem endereço e muda o coração do homem. Ela não volta vazia, porque esse homem precisa responder a essa palavra que é fogo e é martelo que esmiuça a penha. Ele precisa responder, de alguma forma ele vai responder. Se você disse a alguém lá no seu trabalho, você precisa crer em Jesus Cristo, no dia que estivermos lá, no dia em que estivermos diante de Deus, Jesus vai dizer para ele, mas você ouviu a palavra. Ele vai dizer, não, eu não ouvi, ninguém me falou. Ele vai dizer, não, eu falei através de fulano. Ela não volta vazia. Isaías 55:11 diz:
assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E a reação, meus irmãos, leva a uma escolha. Eu não sei se você não é crente. Se você não é uma pessoa que aceitou a Cristo, não feche o seu coração. Salmo 95, verso 8 diz: não endureçais o vosso coração. Abra o coração. Ezequiel 11, 19 diz: tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne. Coração transformado, coração modificado. Eu estava lendo a biografia do Moody, e o Moody, quando tinha 17 anos, ele trabalhava com um tio numa sapataria, e ele algumas vezes frequentou a Associação Cristã de Moços, ia à igreja, mas ele era um menino rebelde, um garoto rebelde, de 17 anos. Mas ele tinha um professor da escola dominical. O professor da escola dominical era aquele cara que pegava no pé dele. Quando ele sumia ou ele fazia alguma coisa que não estava certo, o professor ia lá atrás dele. E um dia o professor passou na frente da sapataria e disse assim: eu preciso falar com ele. E ele foi, andava e voltava, andava e voltava. Em determinado momento ele entrou. A ação do Espírito Santo na vida dele. Foi lá e conversou com o Moody. E o Moody mudou a vida dele naquele dia. E se tornou esse servo do Senhor que inspirou gerações, ensinou gerações. Nós estamos aprendendo com ele. Muitas vezes nós citamos nos sermões palavras que o Moody produziu. Vê a importância da palavra, de fazer alguma coisa, de investir na vida de alguém. O Moody se transformou. O Billy Graham parece que foi visitar o Museu do Moody. E aí ele era o estudante seminarista. E aí todos voltaram para o ônibus e não tinha, estava faltando um. Aí o professor lá do seminário falou: fiquem todos aí dentro do ônibus que eu vou procurar o que está faltando, que era o Billy Graham. Quando ele chegou lá, ele encontrou o Billy Graham ajoelhado ao lado da cama do Moody, dizendo: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. E nós vemos quem é o Billy Graham, quem é o Moody, quem é o Billy Graham, mas para a glória de Deus. Terceira palavra de Deus é a espada. A palavra de Deus é a espada do Espírito, Efésios 6:17. É uma afiada espada de dois gumes, Apocalipse 1:16. Isaías 49, verso 2 diz que fez a minha boca como uma espada aguda. Esses versículos descrevem a natureza das palavras que procedem da boca do Filho do Deus glorificado. Essas palavras fazem parte da nossa armadura espiritual contra as forças do mal. Elas demonstram o caráter penetrante da palavra de Deus, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e penetra no corpo, na alma, no espírito, no ser integral do homem. Com o corpo que é templo do Espírito Santo para glorificar a Deus, com aquilo que nós somos, com o nosso corpo.
A alma refere-se à vontade humana, às suas emoções e pensamentos. O espírito diz respeito à vida espiritual em relação a Deus. A espada, que é a palavra de Deus, faz parte da nossa armadura para resistir no dia mau. Como resistir no dia mau se eu não conheço a palavra? Se eu não sei um versículo? Você já andou ansioso alguma vez, mas profundamente ansioso? Vou contar uma experiência minha. Um dia, a Raquel, minha filha, chegou com os documentos dela e disse assim: pai, eu preciso que o senhor tire uma cópia desses documentos, porque eu vou fazer a matrícula à tarde, amanhã ou no final da tarde, lá na universidade. Cuidado, pai, com os documentos, porque senão eu não vou conseguir me matricular. Como se a gente fosse ainda infantil, né? Aí eu peguei aqueles documentos e coloquei numa pasta vermelha, prendi e coloquei numa bolsa minha e fui. O primeiro lugar que eu fui foi exatamente no lugar para tirar cópia. Aí cheguei lá com aquela preocupação. Conheço a moça que trabalha lá, que é dona do local. Comecei a conversar com ela e ela tirou as cópias. Então eu falei: então tá, peguei e saí. Quando eu saí na porta, com as minhas preocupações, ansiedades e coisas que eu tinha que resolver, eu olhei dentro da pasta, dentro da bolsa, e vi a pasta. Mas sabe quando você faz uma coisa mecanicamente? Aí fui, coloquei gasolina no carro, fui num lugar, fui no outro lugar, fui no outro lugar. Quando estava lá no último lugar, que eu ia voltar para casa, eu disse assim: cadê a pasta? Não está dentro da bolsa? Eu perguntei para o rapaz: eu não deixei uma pasta aí? Não, você não colocou nada aqui em cima da mesa. Aí me subiu, é torpor que chama, aquele calor. Ah, meu Deus do céu, a Raquel falou para mim. Aí comecei a voltar, mas antes de sair eu falei assim: Senhor Deus, a tua palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as suas orações pela petição e pela súplica, as suas petições pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Falei: Senhor, eu vou sair agora com o carro, me dá paz, para que eu possa ir tranquilamente. E aí eu fui voltando, passei no lugar, aqui você não deixou nada não. Penúltimo lugar, posto de gasolina. O senhor não deixou pasta nenhuma aqui, não tem nada aqui. Falei: posso deixar o carro aqui? Atravessei a praça, cheguei lá, a Janete, que é a dona do local de... Muito bonito, hein? Largou a pasta aqui. Meus irmãos, fiquem pensando na questão daquilo que acontece conosco. Se nós conhecemos a palavra, nós podemos nos achegar a Deus e falar da promessa que Ele tem para nós. Portanto, meus irmãos, discerne os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é eficiente, atinge nossos pensamentos mais íntimos, positivos, negativos, bons ou maus. Por que isso? Porque a palavra mesmo diz que Deus fez o homem reto. Eclesiastes 7:29. Mas ele se meteu em muitas astúcias. O homem é esperto. Leve vantagem você também.
Criado até aí uma situação dessa, né? A vantagem, leve vantagem você também. Nós estamos aí o país totalmente quebrado, porque muita gente só pensa em levar vantagem. Paulo vai dizer: na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. O que Paulo está querendo dizer é que ele tem consciência de que ele é um pecador redimido e que há coisas que o pecado ainda vai atuar na vida dele e na nossa vida também. E Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios: homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos guardar o nosso coração, a primeira coisa. O segundo é usar a palavra de Deus a nosso favor, dizendo ao Senhor: Senhor, a tua palavra diz isso. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E o salmista diz lá no Salmo 119, verso 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como é que eu não vou pecar se eu não conheço a palavra? Então eu quero estimular você, primeiro, a pensar num programa de leitura da palavra de Deus. Comece lendo pelo Novo Testamento. Leia 1, 2, 3 vezes o Novo Testamento, depois leia o Velho Testamento. Marque os versículos que lhe saltam aos olhos. Nós vamos usar a palavra a nosso favor. Quero contar aqui uma experiência do pastor José Valamatos. Se você entrar na internet, tem um ministério chamado Ministério Meta, Ministério de Evangelização Total da Amazônia. Isso é um ministério já faz muitos anos. Isso aconteceu na Igreja Batista de Casa Verde também. O pastor José Valamatos foi um dia lá falar com a igreja para que a igreja ajudasse nesse ministério dele. Então ele contou a seguinte experiência: ele estava no alpendre da casa dele, de frente para o rio Amazonas, ele conversando com a esposa dele no final de tarde, e de repente formou uma tempestade muito forte, e o barco que eles têm, chamado naquela época era o barco El Shaddai, não sei se existe ainda, aquele barco balançava com o vento, aí ele saiu, ele e a esposa, para tentar amarrar melhor o barco, e eles tentavam amarrar e não conseguiam amarrar o barco, e aí aquele esforço não consegue, e a esposa falou assim: mas nós já vimos isso. É verdade. Se ajoelharam na beira do rio e disseram: Senhor, um dia o Senhor acalmou a tempestade, o Senhor fez calar o vento, esse barco, Senhor, pertence ao Senhor para o ministério que nós estamos fazendo aqui. O Senhor é dono de todas as coisas, faça a vontade do Senhor, acalma o vento, Senhor. E voltaram para o alpendre. 2 ou 3 minutos depois a tempestade passou. Eu nunca mais esqueci essa experiência. Está lá o Ministério Meta, entra lá, você vai ver. Hoje ele está bem velhinho já, é o filho que está responsável pelo ministério. Quarto tópico, eu chegando ao quarto tópico, depois já vou à conclusão. A palavra de Deus nos deixa descobertos diante de Deus. O verso 13 de Hebreus 4 diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ninguém pode se ocultar da vista de Deus. Toda criatura está manifesta. Essa palavra quer dizer está nua diante de Deus. Você está nu. Ninguém se esconde de Deus. O salmista diz isso: se desço ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se tomo as asas da alvorada, lá tu estás.
Não dá para fugir da presença de Deus. Todas as coisas estão descobertas no sentido de desnudar, desvendar e revelar. O Salmo 90, verso 8 diz: diante de ti puseste todas as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Você tem um pecado escondido aí lá no profundo do seu coração? A outra vez que eu vim aqui eu preguei, eu falei do pensamento chinês a respeito disso, Tatemai, Rouné, a área mais profunda do escondido do seu coração. Aquela área em que você não comenta nem com o seu melhor amigo. Aqui umas coisas do teu coração você comenta com algumas pessoas. Algumas coisas que são mais melindrosas você comenta com alguns. E aquilo que está escondido lá no profundo do coração, você não conta para ninguém. Isso traz uma série de enfermidades, não é, doutor? Porque você não dá vazão àquilo que é pecado na sua vida. Mas Deus sabe. Daniel 2:22, ele diz assim: ele revela o profundo e o escondido. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece aquele que está em trevas, e com ele mora a luz. Não temos como nos esconder de Deus. O salmista diz: tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto. E eu quero, nessa questão de prestar contas, tem uma coisa que eu chamo de tríade, que se chama circunstância, oportunidade e justificativa. A circunstância, eu gosto de olhar lá para o jardim do Éden. Eu acho que o Adão, ele passava na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele olhava para a árvore e ele conversava com a Eva. Passava em frente da árvore, conversava com a Eva. Ele tinha um desejo, coração. Não tinha tomado forma. Um dia tem uma circunstância. Qual é a circunstância? Adão está lá junto com a Eva e aparece Satanás. Começa a conversar com eles a respeito da árvore. A árvore, olha que árvore bonita isso aqui. Olha que fruto. Surgiu a oportunidade. Comeu do fruto da árvore. E aí começaram a vir as justificativas, né? Adão, onde você está? Ah, Senhor, eu estava nu, então eu me escondi aqui atrás dessa árvore aqui. Como é que você sabe que está nu? Você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas sabe, Senhor, o Senhor é responsável por isso. Essa mulher que o Senhor me deu, comeu e eu também comi. Aí a mulher falou: não, Satanás me enganou. Aí Satanás não teve para quem passar a culpa, não tinha mais ninguém por perto. Circunstância, oportunidade e justificativa. Quando um irmão conversar com o outro e disser assim: sabe, a minha mulher, não sei o que, não sei o que, cuidado, está criando a circunstância. Quando ele estiver sozinho, em função daquilo que de repente ele está falando, pode surgir a oportunidade. E aí ele vai fazer algo errado. E quando ele fizer algo errado e for descoberto, ele vai dizer: também o meu relacionamento com a minha mulher era assim, era assado, é assim. Então quando alguém chegar para você e disser assim: olha, a minha mulher, olha, cuidado, hein, você está criando uma circunstância para a sua vida. Ore pela sua esposa. E vice-versa. Quero concluir.
A palavra de Deus diz que lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O dicionário da Bíblia JJ von Almen diz assim: Deus age para a sua glória quando Ele cria, castiga, salva. O motivo dos seus atos é a glorificação. Pode-se dizer a santificação de si mesmo, ou do seu santo nome. Sabe por que você está aqui? Para santificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Tudo que Deus faz é para a glória dele, e nós fazemos parte disso. Eu quero desafiar você nesta noite a ler a palavra de Deus, para enfrentar o dia mau, e no dia mau não falar mal, mas glorificar a Deus. Você já glorificou a Deus quando você foi roubado? Só essa última experiência, vamos encerrar. Nós estávamos lá no Chile, fomos visitar a nossa filha. Está lá querendo fazer missões lá no Seminário Batista, porque Deus tem chamado para ela para missões. E nós tomamos um táxi. E o motorista do táxi, a minha filha deu 10 mil pesos para pagar o táxi, que lá um real vale praticamente 200 pesos. Então deu 8 mil e poucos pesos a corrida. E ela pegou 2 notas de 5 e entregou para o taxista. O taxista, eu não sei qual é a manobra dele, mas ele pegou 2 notas de 1.000 pesos e falou: a senhora me deu 2 notas de 1.000 pesos, e acendeu a luz. Eu falei: mas eu dei 10 mil pesos. Não, a senhora me deu, estavam aqui na mão, a senhora me deu 2. E aí ela voltou arrasada, falando que isso não se faz. Como é que pode a gente ser roubado desse jeito? Não é pelo dinheiro, mas é pela situação que a gente fica. Fala assim: espera um pouquinho aqui, vamos orar. A palavra de Deus tem uma série de orações imprecatórias. Senhor Deus, tua palavra diz que o Senhor é o Deus da vingança. Ao Senhor pertence a vingança. A palavra de Deus diz isso. Ao Senhor pertence a vingança. Mas a tua palavra também diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Senhor, como nós vamos fazer? Nós gostaríamos que esse taxista fosse salvo. Então, Senhor, leva ele lá para o fundo do poço. Tira ele de lá. Porque o dinheiro não vai fazer falta para nós. Mas nós estamos chateados por isso. E dá-nos paz, tranquilidade para isso. É isso que Deus quer que nós façamos no dia mau. No deserto, quando não tinha carne, Deus esperava que eles pedissem para Ele, não ficassem reclamando. E depois Deus providenciou. Deus providenciou o alimento para eles. Então eu quero dizer para você, naquele dia que nós estivermos na presença de Deus, Deus vai trazer a juízo todas as nossas obras. Nós não vamos ser condenados, não. Romanos 8 diz assim: quem pode nos separar do amor de Cristo? Nem os nossos pecados podem. Mas que vergonha nós vamos passar lá. Que vergonha. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar.
Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Amém. 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 Deus abençoe. Nós vamos, antes de encerrarmos, nós não podemos terminar um culto desse, né, sem fazermos uma coisa que todo mundo faz no dia do aniversário, não é mesmo? A gente tem que cantar parabéns. Então nós vamos ficar em pé nesse instante e nós vamos juntos, meus irmãos, juntos, vamos cantar parabéns e nós vamos assim encerrar o nosso culto. E eu gostaria que você não vá embora, né? Depois do parabéns, o que tem? Tem festa, tá? Então, por favor, fique aqui. Nós vamos apenas agora encerrar este momento, né, delicioso, espiritual, para entrarmos numa outra etapa que certamente vai ser abençoadora também. Vamos cantar juntos com muita alegria e você vai poder também, mais uma vez aí, né, olhar, né, para o seu irmão, dar um abraço nele, porque afinal de contas, não se esqueça, é seu e é dele ao mesmo tempo, né? Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva a Quinta Igreja Batista de Araçatuba! Amém? Vamos orar e vamos encerrar o nosso culto. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós nesse dia. Senhor, somos imensamente gratos ao Senhor. Muito obrigado por esse momento singular que nós estamos vivendo como Teu povo aqui nesse lugar. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor fundou esta igreja, o Senhor estabeleceu essa igreja, usou várias pessoas e nós queremos ser gratos ao Senhor pelas várias pessoas que dentro do Teu projeto, Senhor, ministraram aqui nesse lugar, abençoaram com as suas vidas, com o seu trabalho. Nós te louvamos porque todas elas participaram deste processo e hoje, se nós chegamos neste momento, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor usou várias pessoas em vários momentos para o louvor da Tua glória aqui nesse lugar. E nós te agradecemos porque hoje o Senhor está conosco, continua, Senhor, com a esperança no coração de que grandes coisas continuem sendo feitas aqui nesse lugar, que muitas pessoas possam encontrar o Senhor aqui, que a palavra do Senhor possa continuar fazendo seguidores através da instrumentalidade desta igreja, de cada membro desta igreja. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê força, ânimo, motivação, tudo o que nós precisamos para continuarmos essa boa jornada que o Senhor tem para a Quinta Igreja Batista aqui de Araçatuba. Que em nome de Jesus o Senhor nos guie, nos proteja, nos abençoe, Senhor, e nos dê tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos andando em integridade e cumprindo o desejo do coração do Senhor, que certamente o Senhor tem em cima de nós como igreja do Senhor, como agência, né, dos céus aqui na terra, neste lugar. Que a glória do Senhor seja manifesta em nós e seja manifesta também através de nós nesse lugar. E que em nome de Jesus todos nós sigamos felizes, cientes no nosso coração de que nós estamos fazendo a Tua vontade, cientes, Senhor, que nós continuaremos, Senhor, rumo ao Teu encontro, e cientes, Senhor, que um dia nós receberemos do Senhor a boa retribuição por tudo que nós fizemos. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, exaltamos o Senhor e agradecemos por 8 anos de bênção, por 8 anos, Senhor, de comunhão, por 8 anos de crescimento, por 8 anos, Senhor, de uma comunhão que está sendo, a cada dia que passa, vivenciada, instaurada, fortalecida, e que em nome de Jesus seja sempre para a honra e glória do Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos no nome santo de Cristo. Amém.
Os irmãos podem se assentar. E agora então, nós estamos despedidos dessa primeira etapa, mas não vá embora, porque nós vamos ter agora o nosso lanchinho, a nossa festa. Fique à vontade, que Deus abençoe a todos, irmãos.